Nas últimas aulas conhecemos o que são redes neurais e conhecemos as principais arquiteturas, conhecemos a rede Perceptron, Perceptron multicamadas, começamos a identificar problemas que são linearmente separáveis e problemas que não são linearmente separáveis, além de conhecer o funcionamento do algoritmo Backpropagation. Tá? Nessa videoaula nós vamos colocar a mão na massa e vamos conhecer o algoritmo de como você faria para implementar manualmente um Perceptron de uma única camada. Nós não vamos fazer passo a passo, eu vou apenas apresentar esse modelo para que vocês entendam o seu funcionamento e como a lógica é simples. Em seguida, a gente vai pegar e vai criar uma rede neural multicamadas usando a biblioteca Scikit-learn. Tá? Então vocês vão ver que é simples criar porque essa biblioteca já encapsula muitos parâmetros e muita coisa fica automática, que você não precisa configurar. Agora não esqueça que todos os conceitos que a gente viu são extremamente necessários para que você consiga trabalhar com redes neurais, ok? Então se você quiser aprender a implementar redes neurais, vem comigo. Até a aula passada, nós aprendemos o que são redes neurais e a arquitetura de redes neurais. E conhecemos a arquitetura da rede Perceptron, Perceptron multicamadas, o algoritmo Backpropagation e alguns dos parâmetros que são utilizados em redes neurais, ok? Então, nessa aula, eu quero apresentar para vocês a implementação manual de uma rede Perceptron, tá? Que não tem o objetivo aqui de dizer que você, quando for criar a sua rede, tem que fazer manualmente, mas só para você ter uma ideia de como é simples e de como funciona. E aí, em seguida, a gente vai criar a nossa rede neural baseado no Adult Dataset, ok? Então, veja só, nesse exemplo da aula passada, eu fiz uma rede que teria duas entradas, né? Uma aplicação que teria duas entradas, a média de um aluno e o número de faltas. E aí a gente precisaria classificar se, baseado nesses dois atributos, um aluno estaria como aprovado, retornando 1, ou reprovado, retornando 0. Tá? Então, para implementar isso, você vai precisar apenas do Python e de uma biblioteca, da biblioteca NumPy. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e importar NumPy. Ele tem que entrar como uma matriz, né? Então, eu estou definindo as entradas como x, né? Geralmente na literatura você vai ver que as entradas são representadas por um x maiúsculo. E eu tenho os pares de valores. Eu poderia representar assim até dessa forma, para ficar mais claro para vocês que não é um vetor, que é uma matriz, tá? Opa, quebrei aqui no lugar errado. Vou deixar aqui, ó, dessa forma para vocês verificarem. E aí eu passo no primeiro valor, na primeira posição é a média, na segunda posição é a falta. Eu tenho aqui 8 registros nessa matriz. Então eu posso importar o NumPy e já criar a minha matriz com os atributos de entrada, nota e falta, ok? Eu vou criar um vetor que seria da classe, né? Então, se eu executar aqui o y, também com 8 valores, você vai ter que, para o primeiro registro dessa matriz, retornou 1, ou seja, aprovado. Para o segundo registro, reprovado. Para os demais, os 3 seguintes, aprovado. E para os 3 últimos, reprovados. Tá? Então, aqui a gente tem a variável x são os atributos de entrada e a variável y são a minha classe, que eu vou classificar porque eu estou trabalhando com classificação supervisionada, né? Então, eu já tenho o rótulo do que eu quero encontrar. Além disso, eu tenho um vetor de pesos. Eu estou passando inicialmente 2 pesos pequenos, né? Então botando aqui valores decimais, porque eu estou botando aqui valores pequenos. E por que são 2? Porque é um peso para cada entrada, né? Então eu tenho 2 entradas, então eu fiz um vetor de 2 pesos e representei como W, né? Obviamente, para seguir a lógica da literatura. E criei uma variável de taxa de aprendizado com o valor de 0,1. Né? Então, isso aqui é que vai ajudar naquela equação que a gente viu do peso. Né? Que aí eu tenho, para atualizar o peso, para calcular o peso atual, eu tenho o peso anterior, mais a multiplicação da taxa de aprendizagem, vezes o valor da entrada, vezes o erro que foi encontrado
comparando o valor real com a saída da rede. Então, por isso que eu preciso dessa taxa de aprendizagem. Eu vou vir logo para essa função aqui de treinamento, tá? Eu vou criar uma função de treinamento porque a gente sabe que para executar um modelo, para trabalhar com redes neurais, o objetivo o treinamento é ajustar os pesos. Então, qual é nosso objetivo nessa aula? Nós temos esses dois pesos que eu coloquei aleatoriamente, 0.15 e 0.18. Esse método vai iterar e vai calcular os erros até chegar em um erro que minimize, seja o menor erro possível, ou que chegue em zero. E é bom deixar claro que a maioria das aplicações atuais, as aplicações mais complexas, você não vai encontrar um erro zero, você não vai acertar 100%. O nosso objetivo é chegar o mais próximo disso. Só como esse é um exemplo simples e é um exemplo da categoria de problemas que são linearmente separáveis, ou seja, eu posso conseguir traçar uma reta que separe os dois, eu vou conseguir, as duas classes, eu vou conseguir até convergir e ter um acerto de 100%. Mas vamos lá. Então, vendo aqui em treinamento, eu criei uma variável total erros que eu estou atribuindo 1. Esse valor aqui, apenas porque aqui eu não tenho declaração, não é tipado, não estou colocando tipo, então apenas atribuindo um valor para identificar que total de erros está recebendo esse valor aqui, e ela pode ser inteiro, ela pode ser um valor real, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou interagir aqui, eu vou iterar dentro desse método, enquanto esse erro foi diferente de 0, né? Então eu iniciei de 1, ele entrou no loop. Aí eu zero o erro, né? Então inicialmente eu não tenho erro nenhum. Agora eu vou pegar o meu vetor de saídas e calcular o tamanho dele com o len, né? Eu tenho quantas posições? Eu tenho 8 posições. Então eu vou iterar da posição 0 até a posição 7, tá? E aí eu vou fazendo os cálculos que a minha rede Perceptron faz. A primeira coisa é o resultado da soma, né? Que é aquele meu potencial de ativação. Então eu criei um método chamado DU que vai receber uma linha. E o que seria essa linha? Seria esse par de valor aqui. Ele vai receber uma linha, um registro que tem a nota, a média e a quantidade de falta. Então eu passo por parâmetro aquela posição da matriz, né? Então eu estou iterando aqui, a primeira posição é 0, então x na posição 0 é 9,2. Ele passa, né, como um vetor para o potencial aqui de ativação, para o U. Quando ele recebe, o que é que ele vai fazer? Como a gente viu na teoria, ele vai multiplicar a entrada pelo seu respectivo peso e realizar a soma dessas multiplicações. Então eu vou multiplicar 9 por 0,15, 2 por 0,18 e somo o resultado. O resultado dessa soma eu retorno. Então eu retorno e guardo no potencial de ativação da rede. E aí a gente viu que depois que eu calculo o potencial de ativação, aplica uma função de ativação, né? Então eu criei uma função de ativação chamada Activation Function, baseada na Step Function, né? E o que ela faz? Ele recebe a soma, que foi esse potencial de ativação, e ele calcula se, ali pelas equações que a gente viu lá nas aulas anteriores, se a soma for maior ou igual a 1, eu vou retornar 1, e se não for, eu retorno 0. Simples assim. Por quê? Porque eu uso essa função step, porque é o que é uma classificação binária que eu estou trabalhando aqui. Ou retorna 0, ou retorna 1, que é os resultados que eu quero testar. Pronto. Então, retornei. Uma vez que eu retornei a saída da rede para essa variável, eu vou calcular o erro. E a gente viu de uma maneira simples que para calcular o erro, eu pego o valor real daquela posição, ou seja, a primeira posição na primeira iteração é 1, então eu vou jogar aqui, e menos a saída da rede. Então, ele vai calcular essa diferença e jogar para erro. E vai incrementar a variável total de erros. Em seguida, eu vou atualizar o peso. Então, eu vou pegar o peso atual, né? E vou somar com o quê? Com a taxa de aprendizagem que foi definida aqui em cima, com o valor atual nessa posição, né? Com o valor que está passado aqui na rede nessa posição, por exemplo, 0 e 0, e multiplico pelo erro que está calculado até então. E isso eu vou fazendo iterativamente. E aí eu vou apresentando os erros, tá? E no final eu totalizo esses erros. Então vamos testar aqui como é que isso funciona. Eu vou vir aqui,
Vou executar aqui tudo de novo, até aqui esse método de treinamento. Coloquei, beleza. E agora eu vou chamar o método de treinamento executando essa linha aqui de treinamento. Veja só, ele começou a treinar com os primeiros pesos, 0.15 e 0.18, que são os pesos que eu defini lá no vetor. Depois ele foi botando até pesos negativos, pesos positivos e negativos, foi testando, né? Tava dando um total de erro -1, e depois, ó, total de erro 0. Ou seja, eu consegui convergir um acerto de 100% em uma rede bem pequena, para um número bem pequeno de registros e tal. E a gente até pode imprimir aqui os pesos e verificar que os pesos ideais para esse conjunto de dados ele identificou como 0.85 e menos 0.92, ok? Então, eu posso, em seguida, já está treinada a minha rede com os dados, eu posso criar um método de predição. Esse método de predição, eu recebo uma linha, ou seja, eu recebo esse valor aqui, um desses pares de valores, calculo a soma e retorno o resultado da função de ativação com 0 ou 1. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Executei. E vou testar esse método de predição com a primeira posição da minha matriz. Então, eu vou passar esse registro aqui, ó, e ver se ele me retorna 1. Se ele aprendeu o que é 1 mesmo. Então, eu passo aqui e ele me retornou, ó, retornou 1. Se eu passar, por exemplo, o segundo registro, que está na posição 1, e chamar a predição, ele me retorna 0. Veja que a saída para o segundo registro é 0, então ele acertou. E se eu quisesse botar um valor que não está nessa base? Né? Por exemplo, eu vou chamar a predição, tenho que passar como um array NumPy, tá? E vou passar uma determinada posição. Por exemplo, se a pessoa tirou 3, né, de média e teve 100 faltas, por exemplo. Olha só, reprovado. Ah, e se a pessoa tirou uma média 7 e teve 0 faltas? Veja que ele aprovou. Então a minha rede conseguiu convergir, conseguiu generalizar os seus problemas. Claro que isso é um exemplo simples. E aí, se vocês se recordam, em aulas passadas nós trabalhamos com o algoritmo de árvore de decisão para classificação também, já na base do Adult Dataset, tá? E aí a gente fez uma série de pré-processamentos e executamos aqui a nossa classificação, tá? Usando o Decision Tree Classifier. Agora o que a gente vai fazer? Vocês vão observar que essa estrutura inicial é a mesma. Então eu fiz um template aqui, ó. Eu fiz um template onde eu vou carregar a base, né? Onde eu vou dividir as colunas entre atributos previsores e atributos metas, eu vou aplicar o label encoder, eu vou aplicar o one hot encoding e vou fazer o escalonamento dos dados, a divisão da base entre atributos e os dados de treinamento e os dados de teste, e vou fazer o balanceamento de dados. Todos os pré-processamentos, se você observar, tem as mesmas coisas que a gente implementou na aula de árvore de decisão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui excluir essas variáveis do exemplo anterior, limpar meu console, e agora a gente vai criar uma rede neural com esses dados aqui. Então eu vou carregar aqui novamente, ó, vou carregar essa minha base do Adult Dataset, aquela mesma base que a gente tem trabalhado, ó, tranquilamente, a mesma base, e vou fazer os mesmos, vou até executar aqui direto, ó, os mesmos pré-processamentos até a parte de balanceamento de dados que a gente trabalhou, tá? Nós fizemos tudo isso nas aulas passadas e aí a gente não precisa repetir. Então vocês vão ver que se eu estou fazendo ali, eu fiz um perceptro de uma camada de uma maneira manual, mas vocês vão ver que eu não preciso repetir muito isso. Então eu posso fazer a minha classificação usando uma biblioteca, a biblioteca do sklearn mesmo. Então eu vou fazer uma rede neural usando o sklearn. Tá? Então, from sklearn, e vou importar o pacote aqui. Tem um pacote aqui, Neural Network, né? Das redes neurais. E eu vou importar
a classe que vai me ajudar. Então eu vou trabalhar com MLP Classifier, né? Porque agora eu não vou fazer como Perceptron. Esse problema aqui, que tem vários atributos e trabalha com várias técnicas de pré-processamento, você não resolve com o Perceptron de múltipla camada ou de única camada. Então a gente vai fazer isso, tem que fazer com múltiplas camadas. Então eu tenho esse classificador aqui. Eu vou importar e aí eu vou definir o meu classificador, né? Vou instanciar o meu classificador. Eu vou botar aqui CLF, que nem eu defini na aula de árvore de decisão, e vou botar CLF. Opa, desculpa, eu vou instanciar ainda, né? Então, MLP Classifier. Pronto. Se eu quiser, eu já posso criar dessa forma. Se eu botar aqui Ctrl I, ele vai me mostrar os parâmetros que eu posso utilizar. Activation, solver, alpha, batch size, lane rate, né? Posso max iter, shuffle, toll, verbose. Eu posso fazer várias coisas aqui, mas eu vou fazer o classificador padrão. Inicialmente eu vou fazer o classificador padrão. Então, ó, criei o meu classificador e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou treinar o meu modelo, né? Então eu vou pegar aqui o CLF, vai receber o CLF.fit, que é o método que a gente utiliza para poder treinar o nosso modelo. E lá nas minhas variáveis, depois que eu dividir, eu vou usar o xtrain, né, para treinar, e o ytrain. Né? Eu vou treinar o meu modelo, né, como se eu estivesse usando lá no Perceptron que vocês viram manualmente o método treinamento. Tá? Então eu vou botar aqui xtrain e ytrain. Tá? Então eu vou classificar. Vou treinar. Tá? Então, eu estou treinando aqui meu modelo. Ele vai demorar um pouco, obviamente, né? São muitos registros e ele vai dar um pouquinho de tempo. E ele terminou. Tá? Aí ele até falou aqui que não conseguiu convergir ainda. Né? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos realizar as previsões agora. Então, eu vou criar a variável ypred, porque já está treinado o modelo, e vou chamar o método predict, tá? O mesmo que a gente usou. Veja que a diferença de fazer com Scalane, árvore de decisão e redes neurais é bem tranquilo, né? E aí eu vou passar o x-teste, né? Porque eu trabalhei com o treinamento, agora eu vou trabalhar com o x-teste, tá? Vou criar aqui as previsões para teste. E agora eu vou calcular, obviamente, a acurácia disso, né? Então vou importar aqui metrics from sklearn import metrics. Vou importar essas métricas. Vou deixando igual do exemplo passado, vou calcular uma acurácia. Então eu vou chamar de metrics.accuracy score, tá? E aí eu vou passar o quê? O y-teste real, que é o que está aqui, ó. Isso, y-teste que você dividiu a sua base e tal real, e o y-teste e o y-pred, que foi o que a rede previu após ser treinada, para a gente ver qual que é a acurácia, né? Beleza? E agora eu vou printar aqui essa acurácia. Então, vou colocar aqui, botar assim, igual a vez passada, acurácia. E aí eu vou botar como casa decimal, né? Vou fazer uma porcentagenzinha. Essa mensagem está aqui em cima, está meio chato. Ponto 2F. Tá? Isso aqui é de Python tranquilo, não tem nada a ver com rede neural, isso aqui é da sintaxe Python mesmo. E eu vou pegar essa variável accuracy, vou multiplicar ela por 100, né, por conta para fazer a conversão logo em porcentagem. E veja que ela teve o quê?
79% de acurácia, né? Ela teve 79% de acurácia, essa rede aí. E a gente pode pegar e fazer a matriz de confusão também. Então, vou imprimir aqui logo direto metrics.confusion matrix, e aí eu passo para ela o y-test e o y-pred. Tá? Então ele gerou essa matriz de confusão, né? Era para classificar, as classes são 0 e 1, né? Então ele errou, onde era classe 0, ele classificou 1614 como classe 1, e onde era classe 1, ele classificou 407 como classe 0. Tá? Ele errou em alguns registros e por isso essa acurácia aqui de 79,71%. Tá? E o que ainda pode ser feito? O que pode ser feito é você trabalhar com parâmetros, né? Você pode trabalhar com alguns desses parâmetros dentro do classificador. Por exemplo, a gente ficou aqui vendo a classificação e não viu executando, porque estava executando por trás. Então, um dos parâmetros que eu posso fazer nesse classificador aqui é usar o verbose. Então, eu posso botar aqui o parâmetro verbose, ele por padrão ele é false. Eu posso botar ele como true. Então, se você executar aqui de novo para treinar, aqui, ó, executar para treinar, agora ele está mostrando, ó, as iterações e as perdas, ou seja, ele está diminuindo esse erro aqui, ó. Ele está tentando diminuir e está fazendo o número de iterações que ele está tentando convergir. E ele fez até a iteração 200 e conseguiu baixar o erro para 0,19, tá? E aí ele está tentando, ó, foi até a iteração 200. E aí você pode chegar e mudar também e dizer assim, mas eu quero aumentar o número de iterações porque eu quero tentar ver se reduz ainda mais. Então você pode usar o padrão aqui, o parâmetro maxiter. Então eu posso botar para interagir, por exemplo, 1000 vezes. Então eu vou colocar aqui de novo e vou mandar treinar novamente. E ele vai, ó, por conta do verbose como true, ele vai imprimindo aqui, que é a melhor forma de você implementar, indo vendo em erro. E ele foi anteriormente até a iteração 200. Aqui ele já passou a iteração 200, eu já estou na 260. Né? E ele está fazendo isso daí. Tá? Tá indo, tá tentando diminuir, tá? Veja que está diminuindo. Aí depois ele chegou aqui, ó. Treinei, mas eu não consigo fazer mais porque eu tenho um padrão, esse parâmetro aqui é um padrão de tolerância que ele está tentando. Para 10 épocas consecutivas ele tentou fazer e não diminuiu a diferença que ultrapassasse a tolerância. Então você pode, por exemplo, aumentar também esse atributo tol, botar um valor menor desse que é esse, aqui tem 3 zeros à esquerda, eu vou botar 4 zeros, então vou botar 0.1, 2, 3, 4, tá? Vou criar de novo esse classificador e vou mandar treinar. E ele vai treinar novamente até tentar um resultado melhor, tá? Então você vai ver que tipo, isso vai mudar o resultado, né? Lá a gente teve 79, não quer dizer que vai melhorar ou não, mas ele tá interagindo, ó, tá tentando, tá chegando em 16, vamos ver se ele consegue melhorar, ó, 15. Ele não conseguiu melhorar mesmo com o número de iterações. Se eu fizer de novo a predição e calcular aqui a acurácia desse modelo, né? Veja até que ele diminuiu um pouco. Então, o ajuste de parâmetro ele é muito importante. E aí você pode até se perguntar, professor, mas eu estou surpreso porque eu creio que até o resultado da árvore de decisão foi melhor do que a rede neural. A rede neural está muito em evidência no momento e as pessoas acham que ela é melhor do que qualquer algoritmo. E isso não funciona necessariamente assim. A gente precisa testar, porque depende do conjunto de dados e do pré-processamento. Então, uma das coisas que você pode fazer é variar, fazer teste só com o label encoder, não fazer o hot encoder, não fazer balanceamento de dados, não escalonar ou escalonar os dados e ver o resultado funcionando. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e entendido como é que a gente pode implementar usando o sklearn a nossa rede neural. Beleza? Então, se vocês gostaram, curta esse vídeo e até a próxima videoaula. Abração, pessoal!